Essa CPI não foi meramente um palanque, deputado? Olha, o cabo de guerra político ele é inevitável dentro da casa. Não há como você querer que uma casa política não trate de política em todos os seus âmbitos, sejam nas comissões temáticas, seja nas comissões parlamentares de inquérito. E sem dúvida alguma, aconteceu por diversas vezes o cabo de guerra político entre o governo e a oposição. Isso é natural da discussão política. A nossa apuração é uma apuração política, é uma investigação política porque nós somos políticos. Então, esse cabo de guerra aconteceu, mas posso dizer que a CPI cumpriu o seu caráter técnico, cumpriu o seu caráter investigativo, realizando oitivas importantes, diligências externas, quebras de sigilo, compartilhamento de documentos, ações que, sem dúvida alguma, deram à CPI o caráter técnico e investigativo que as comissões parlamentares de inquérito têm que ter. Em algum aspecto da investigação, o senhor acha que a CPI foi além da justiça? Olha, essa comparação ela fica um pouco, digamos, tendenciosa quando feita por um ou por outro lado. Então, desde o início, eu sempre deixei claro que eu não queria e não quero competir nem com o Ministério Público Federal, muito menos com a Justiça Federal e mais ainda com a Polícia Federal. O nosso trabalho aqui, eu sempre tenho dito e vou terminar os trabalhos dizendo que é uma apuração paralela e em parceria com esses órgãos que estão realizando e que desencadearam a Operação Lava Jato e que vem realizando esse brilhante trabalho. Então, como nós não temos esse ambiente de disputa, a CPI tem ali as suas responsabilidades, o seu papel, e nós procuramos desde o início agir com muita seriedade, com muito respeito às leis, respeitando sempre a justiça, para que a gente pudesse realizar o nosso trabalho. Então, eu não entendo que essa disputa ela seja salutar nem para o Congresso, nem para a Justiça, até porque entendo que o trabalho, quando feito em parceria e de maneira responsável, as instituições elas têm a obrigação de se ajudar nesse momento difícil que o Brasil enfrenta. Se dependesse só da vontade do senhor, essa CPI continuava? O senhor acha que há necessidade de mais tempo ou o senhor acha que já foi suficiente? Não, eu acredito até por tudo que ainda nós estamos vendo na mídia falar, a continuidade da Operação Lava Jato, assuntos novos que possam surgir, com certeza em a CPI sendo prorrogada, ela teria muito trabalho pela frente. Então eu entendo que ainda há muito trabalho investigativo que o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal já vem realizando. Então, na minha avaliação, a prorrogação ela é sim vista com bons olhos para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Dentro da CPI, investigou-se a ação de policiais, especialmente na questão de grampos, na Superintendência da Polícia Federal, lá do Paraná. E é uma questão que não tem sido investigada pela própria polícia, porque essa investigação está parada na Corregedoria aqui em Brasília, e o Ministério da Justiça também não tem se pronunciado. O próprio ministro teve na comissão e pouco falou. O senhor acha que daria para avançar mais nesse aspecto e em aspectos semelhantes que não são abordados pelos policiais? Olha, esse é um assunto que está no âmbito da investigação, a apuração dessas possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Polícia Federal. O que nos chega é que existem diligências internas sendo apuradas pela Corregedoria, que nós tentamos ter acesso, mas não tivemos o acesso pleno a essas documentações. Foi pedido por reiteradas vezes informações ao Ministério da Justiça, as quais, quando não vinham, quando chegavam respondendo aquilo que nós não havíamos perguntado, mas na maioria das vezes a CPI nem recebia as respostas que eram pedidas pelos seus parlamentares. Então, nós temos que, na verdade, ainda apelar, vou tentar até os últimos dias ter acesso a essas informações, mas que esse não é o foco principal da CPI. O foco principal é realmente ir para cima dos casos de corrupção da Petrobras, mas nós não podemos deixar de investigar assuntos como esse, porque eles estão no âmbito da operação e recaem sobre aqueles que cometeram irregularidades uma responsabilidade muito grande, porque é uma operação que tem rendido frutos positivos ao nosso país, acompanhada pela população de perto e que precisa ser resguardada e protegida para que ela tenha o seu término com a verdadeira elucidação dos fatos e a punição dos culpados que prejudicaram a Petrobras. Pois é, embora não seja o foco da CPI, esse aspecto pode levar a operação toda a perder. E isso não torna o assunto para lá de relevante? Isso, a CPI tentou realmente discutir justamente para que a operação não fosse colocada em risco. A operação ela fica nesse sentido em haver essas irregularidades
com o possível, em um futuro breve, questionamento sobre os procedimentos que foram usados, que podem ter sido usados de maneira irregular. Como eu não tenho uma decisão de fato de que isso foi realizado, a conclusão de que realmente processos foram ali realizados sem prévia autorização judicial ou não cumprindo um rito que a polícia tem que cumprir, que o Ministério da Justiça tem que cumprir, nós vamos, sem dúvida alguma, ter aí esse questionamento feito, acredito, pelas partes. É um assunto que a CPI procurou e vem procurando discutir, eu entendo ser de relevante importância e por isso nós temos que seguir pressionando os órgãos que estão apurando essas irregularidades para que a gente possa ter aí ao término dos trabalhos essa colocação das preocupações que o Parlamento está tendo no âmbito de proteger a Operação Lava Jato. Você acha que o Ministério da Justiça não está colaborando com a CPI, estritamente nesse assunto? Olha, o Ministério da Justiça ele não tem respondido aos nossos questionamentos. A CPI realmente tem, por reiteradas vezes, tentado esse contato e o Ministério muitas vezes não responde em tempo hábil e quando responde, não responde da maneira que a CPI e principalmente os parlamentares esperam. Então eu entendo que o Ministério deveria ter mais respeito e poder, na verdade, responder os questionamentos, até porque a nossa CPI ela tem a prerrogativa de investigação e nós estamos procurando exercer isso com muita isenção, com muita transparência, para que não pare qualquer dúvida sobre os nossos trabalhos. O senhor acha que criou-se expectativa demais em cima dessa CPI? Olha, expectativa sempre se cria. Nós estamos aí em um fato que foi realmente muito triste na história do país. A Petrobras vem sofrendo consequências brutais pelo processo de corrupção a qual a empresa foi vítima e tem um acompanhamento e uma cobertura por parte da imprensa, não só a nível nacional, mas como a nível mundial, até porque a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Então é natural essa especulação, é natural a expectativa criada e, acima de tudo, esse acompanhamento que é dado. E eu entendo que, pela importância da empresa para o nosso país, a geração de emprego e renda para a nossa economia, ela é o verdadeiro pano de fundo dos nossos trabalhos para que a gente possa, ao final, repito, do tempo da CPI, afinal, com a elaboração do relatório, ao final dos nossos trabalhos, nós temos que dar a condição da Petrobras se recuperar, dela não ser vítima novamente de processo de corrupção e poder ajudar o nosso país a se recuperar economicamente. Só uma última pergunta para encerrar, presidente. É uma pergunta mais conceitual. Muitas testemunhas vieram aí sobre proteção de habeas corpus e nada falaram, nada contribuíram. Conceitualmente, só acha que esse mecanismo ele devia ser mais limitado? Quer dizer, como é que isso atrapalha o trabalho da CPI? Atrapalhou? E como é que você acha que isso deveria ser daqui para frente? Olha, essas pessoas elas exerceram aqui um direito que a lei brasileira lhes oferta. Está na nossa Constituição e o Supremo Tribunal Federal, por reiteradas vezes, garantiu o direito a essas pessoas de não falarem e não se autoincriminarem. Eu não posso dizer que, enquanto presidente, é um depoimento, digamos, lucrativo, é um depoimento que contribui quando uma pessoa fica em silêncio. Pelo contrário, nós começamos a reunião e terminamos sem agregar nada de novo aos nossos trabalhos. Eu defendo uma revisão na legislação, claro que sempre respeitando os órgãos do judiciário, para que a gente possa dar à CPI a condição de investigar com mais força, de poder aprofundar os seus trabalhos, porque isso, sem dúvida alguma, dá a quem está investigando a condição de concluir com mais certeza sobre os casos ao qual a CPI está investigando. Então eu vejo isso como fundamental para que as CPIs possam produzir de maneira significativa. A cobrança sobre nós é muito grande, apesar da CPI não ter os instrumentos que a Justiça Federal tem, que o Ministério Público Federal tem, que a Polícia Federal tem, mas nós somos aí inversamente proporcionais na cobrança no que diz respeito aos instrumentos que nós não temos e que esses órgãos do judiciário têm, mas por sermos homens públicos, estarmos aí todos os dias expostos à mídia, à cobrança popular, nós estamos aqui através do voto de cada um
dos habitantes dos nossos estados, dos eleitores dos nossos estados, e isso traz uma cobrança muito grande para quem é político, mas em contrapartida os instrumentos que nós detemos não são instrumentos robustos para podermos aí concluir como a justiça pode concluir. Então por isso que eu defendo uma revisão na legislação para que o parlamento, o poder legislativo, possa fortalecer a sua atuação e poder aprofundar a investigação e concluir de maneira mais concreta sobre os assuntos aos quais os parlamentos, até porque as assembleias, as câmaras também têm essa prerrogativa, decidirem investigar assuntos por todo o Brasil.